Manaus e de Belém. Até que surgiu a grande crise da borracha. A grande crise se deu aí por volta de 1910, quando as plantações inglesas na Ásia, na região da Malásia, começaram a concorrer fortemente com a borracha brasileira. Havia regiões do Brasil que progrediam muito, mas havia também amplas extensões no campo que eram extremamente pobres, com populações que ficaram à margem de todo esse progresso que ia se realizando no centro-sul, no sul do país. É o caso de alguns estados, ou de quase todos os estados do Nordeste. Essa população servia de mão de obra para grandes proprietários, ou vivia cultivando uma terra muito precariamente, tentou algumas vezes se organizar e também foi objeto de ação de algumas figuras que trataram de organizar essa gente. Dos movimentos no campo, o mais importante, o mais conhecido, foi o de Canudos, que se instalou no norte da Bahia, perto da cidade de Jeremoabo, entre 1893 até a sua liquidação em 1897. O Arraial tinha como figura central uma figura urbana, que era o Antônio Conselheiro, que era uma espécie de figura de um missionário. E o Conselheiro foi muito hábil em reunir sertanejos atacados pela seca, pelas más condições de vida, e que buscaram no Arraial de Canudos uma forma comunitária de melhores condições da sua existência, ou dar mais sentido à sua existência. O governo da República, que poderia ter a compreensão desse fenômeno e tratá-lo de uma outra maneira, resolveu liquidá-lo. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo, expugnado palmo a palmo na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer. Quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. O Rio passou por uma grande transformação urbana. Pois a Avenida Rio Branco foi aberta no início da República, e foram feitas também muitas transformações que envolveram sacrifícios para pessoas pobres que moravam no centro da cidade, que tiveram que se deslocar ou para os subúrbios ou para as favelas, que estavam começando a crescer nos morros do Rio de Janeiro. Quem anda pelos morros que cercam a cidade, quem pelustra essa misteriosa e lôbrega zona de casebres e de estalagens em que vive essa gente miserável, é que pode saber o que é a crise terrível de higiene e de moral que a cidade está atravessando. Se a miséria dos fracos, contrastando com a fortuna dos fortes, é uma prova de civilização, podemos dizer com orgulho pouco louvável que estamos civilizados. É interessante, para não dizer revoltante, que só nos mostremos impressionados pelos aspectos da nossa vida essencialmente urbana e preocupados com o saneamento do centro da cidade, quando o grande mal, o mal terrível, o mal hediondo, está nessas furnas,
nessas bibocas, nessas betesgas imundas da nossa Whitechapel, onde ninguém sabe ler e onde ninguém toma banho. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, até certo ponto no Recife, Salvador, surgiram fábricas, muitas fabriquetas, que eram chamadas as fabriquetas de fundo de quintal, mas também grandes construções fabris, que mudaram a fisionomia das cidades. Por exemplo, em São Paulo surgiram os bairros operários, onde antigamente havia chácaras. Esse impulso, no caso de São Paulo, foi muito gerado através da própria atividade cafeeira, através do próprio negócio do café. Por quê? Porque o café gerou uma grande expansão econômica, uma urbanização, quer dizer, as cidades cresceram muito, a cidade de São Paulo cresceu muito, e criou assim um mercado interno, um mercado para os produtos industriais. Foi por essa via que as indústrias começaram a crescer no país. Desde o século XIX, por volta de 1870, começou um fenômeno que nós chamamos de imigração em massa para o Brasil. Esse movimento teve uma parte concentrada no sul, onde já havia uma velha imigração alemã, sendo que agora vieram principalmente colonos italianos. A outra parte foi concentrada ou estabelecida na região centro-sul do país, especialmente em São Paulo. Por que essa imigração? Na Europa existiam condições de pobreza que levavam as pessoas a quererem, como se dizia na época, fazer a América. Isso de um lado. Do outro lado, porque os fazendeiros de café necessitavam de mão de obra com o fim da escravidão. Então foi feito um esquema para atrair imigrantes da Europa, especialmente para as fazendas de café em São Paulo. Os imigrantes que vieram para o Brasil em grande número foram os principais responsáveis pela introdução no Brasil de uma série de ideias que a gente genericamente pode chamar de ideias socialistas. Dentre essas ideias, talvez a ideia mais importante, no caso brasileiro, foi a dos anarquistas. Os anarquistas representaram realmente um pequeno grupo, mas um grupo influente nos meios operários, especialmente o anarquismo brasileiro, que era o anarco-sindicalismo. Ele pretendia reforçar o papel do sindicato, transformar o sindicato em um órgão revolucionário e fazer, através da ação dos sindicatos, uma revolução social no Brasil. Mas é preciso lembrar que entre essas pretensões e a realidade no país, existia uma distância muito grande. Então, os anarquistas, na realidade, foram defensores de direitos dos trabalhadores. 8 horas de trabalho, igualdade de salário para as mulheres e os homens, coisas desse tipo que eram muito importantes, estavam próximas da realidade e ao mesmo tempo não tinham nada de revolucionário.